Marcos capítulo 4, verso 35, onde está escrito: naquele dia, sendo já tarde, ou seja, já era final do dia, começando a anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, pedindo à multidão, o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Levantou-se um grande temporal em vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, Senhor, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou. Tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando o mar se torna agitado, nós estamos aqui em águas calmas, tranquilas. Se fosse no meio de uma tempestade, no meio de uma chuva, e isso comprovado por aqueles que são moradores da região, que de vez em quando há ventos e forças em que as ondas se levantam com pouco ímpeto contra embarcações e que as levam a ter medo de naufragar. No meio dessas situações, as forças se tornam contrárias. Jesus se revela aos discípulos como alguém que tem o poder sobre todas as forças contrárias que se levantam contra a nossa vida. Algumas lições eu quero compartilhar com vocês, espero que seja de extrema utilidade e praticidade para a sua vida. A primeira delas é de que quando a minha força chega ao fim, a autoridade de Deus começa a ser manifestada. Jesus estava dormindo na popa do barco, mas no momento em que ele é chamado pelos discípulos, ele se põe em ação e intervém na situação. Jesus é sempre assim. No meio das tempestades que nos assustam, pode chamá-lo. Ele se levanta para tomar o controle da situação e acalmar aquilo que nos assusta. A segunda coisa que nós descobrimos aqui é que Deus pode, no meio de uma noite de medo, transformá-la numa noite de testemunho, de poder e milagres na nossa vida. Eu confesso a você que em algumas vezes eu já estive em alguns mares da vida, bastante tempestuosos, onde eu achei que não havia como escapar. Mas eu conhecia um Jesus que é especialista em acalmar tempestades. E ele se mostrou especialista até nos dias de hoje. Jesus não é apenas alguém que acalma as águas de um mar como esse. Ele é o Jesus que acalma qualquer tipo de mar violento. No meio dessa tempestade, no meio dessa luta, nós descobrimos também que há um Jesus que restaura corações desesperados. Nesse ambiente de águas tumultuosas, em que os discípulos se encontravam, não foi uma tempestade apenas, foram duas. Uma, Jesus estava no barco com eles. Na segunda, Jesus nem sequer estava. E ele vem andando por sobre as águas. Nesse momento, Jesus ensina um outro princípio fundamental para quem anda com ele. Aquele que me assusta, Jesus anda tranquilamente sobre ele. Aquilo que rouba a minha paz, Jesus caminha sobre os meus problemas. E diz: fica tranquilo. E se você confiar em mim, eu te ajudarei também a navegar e caminhar tranquilamente sobre aquilo que te assusta. É por isso que ele chamou Pedro. Ele chama Pedro, Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos acharam que era um fantasma. E o mestre diz: não temas, sou eu.
Pedro, ousado, como sempre foi, diz para Jesus: se és mesmo Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus diz para Pedro: vem. Pedro, eu gosto da ousadia de Pedro. É o único que arrisca sair do barco. Se Jesus está mandando, eu vou. E no meio, veja, as águas ainda estavam tumultuosas e o vento soprava contrário nessa ocasião. Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Até que ele se deixa abater. A Bíblia nos diz que ele começa a afundar. E há uma lição aqui profunda. Todas as vezes que eu deixo com que as circunstâncias me guiem, ao invés de uma palavra de Jesus, eu começo a naufragar. Jesus estende a mão, tira Pedro de debaixo das águas. Já estava naufragando, afundando. Jesus puxa ele pela mão e traz ele em segurança para dentro do barco. Nós precisamos acreditar num Deus que não somente nos dá ordem para sair sobre as circunstâncias, mas que precisa que nós continuemos a ouvir a sua voz. No meio da nossa caminhada, sempre haverão momentos em que algumas vozes vão tentar nos roubar a atenção de uma palavra de fé, de uma palavra de autoridade. Ventos virão, ações surgirão. Se nós não obedecermos e mantivermos os olhos fitos no Senhor, ouvindo a sua voz, a tendência de todos nós é começar a afundar. O que nós aprendemos aqui nesse ambiente, a importância de não só ouvir a voz de Jesus uma vez, mas não deixar com que ela se perca dos nossos ouvidos por causa das circunstâncias adversas. Quantas vezes eu e você deixamos com que o tumulto mexa com a nossa fé e com a nossa esperança, e a gente começa a afundar, e a gente vai para um buraco, a gente começa a ser consumido pela violência das águas, da vida, dos problemas. Jesus quer estender a mão para essa hora e nos trazer de novo para cima das águas, trazer de volta à superfície e dizer: segura na minha mão, mantenha os ouvidos atentos à minha voz. Eu vou fazer você chegar seguro na direção que eu disse que os levaria. Jesus é especialista em fazer isso, em nos levar em segurança, em nos conduzir, em nos ajudar. E nós precisamos manter isso atento em nossos ouvidos. Nesse ambiente, onde Pedro conhecia muito bem como um pescador, Pedro que ouviu a voz de Jesus lá em Cafarnaum para ser pescador, Pedro que viu a tempestade acalmar, Pedro que andou sobre as águas, também é o mesmo Pedro que um dia depois de Jesus ter sido crucificado, ele acha que tudo estava perdido. E ele vai e volta para Galileia. E juntamente com alguns dos seus colegas, apóstolos, discípulos, ele decide sair para pescar mais uma vez. Até que Jesus, já agora ressuscitado, com seu corpo glorificado, está junto à praia, assando alguns peixes para o café da manhã. De repente, Pedro enxerga à distância Jesus. E a Bíblia diz, João capítulo 21, Pedro fica tão entusiasmado do fato de Jesus estar ali, de que ele tira a sua túnica e mergulha na água e vai em direção a Jesus. Quando ele chega na praia, tinha um café preparado pelo mestre e uma conversa particular de Jesus com Pedro. Naquele ambiente, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Novamente Jesus pergunta: Jesus, realmente tu me amas?
Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Finalmente, pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, realmente tu me amas? Pedro começa a ficar até um tanto constrangido com aquela pergunta de Jesus, mas o que Jesus estava querendo que Pedro entendesse é que o amor para com Cristo é a diferença para a restauração e o recomeço na história de cada um. Naquele lugar, Pedro é trazido de volta às margens deste lugar. Jesus o encontra novamente e o chama a ser alguém que faz a obra do Senhor. Algumas lições são extremamente necessárias para esse momento. A primeira delas: não importa qual seja a luta que você está enfrentando, Jesus pode fazer com que aquilo que te assusta cesse. Não sei qual é o tamanho da onda. É a força do vento contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua saúde. Jesus continua acalmando tempestades, fazendo com que o vento cesse. A Bíblia diz que houve bonança. Jesus tem o poder de transformar a noite mais assustadora numa noite de calma e de repouso para a nossa alma. Segundo, eu não sei qual é o medo que tem controlado sua vida. Pedro te faz achar que Deus se esqueceu de você. Os nossos medos nos roubam até a capacidade de identificar que é Jesus vindo em nossa direção. Mas Ele vem. Ele diz que jamais nos deixaria. Os teus medos não vão te governar. Jesus vai te ajudar. Terceira coisa que nós aprendemos nessa história, navegando por essas águas: Jesus é um Deus de direção. Ele diz: passemos para o outro lado. No meio do percurso vai ter água agitada, vai ter confusão, vai ter vento contrário, mas há uma promessa. Você vai chegar ao seu sonho, ao cumprimento da promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O sonho de Deus para você vai se cumprir e nós chegaremos do outro lado. Não pela nossa força, não porque vai correr tudo bem, mas porque Jesus estará conosco todos os dias. E Ele nos ajudará. E Ele nos levará até o outro lado da margem, seguros. Pessoal, chegamos aqui em Ardenite, lugar de batismo, às margens do Jordão. Aqui você pode ver que nós temos alguns espaços batismais, são as pessoas que reservam, muitos grupos vêm aqui. No período pré esse conflito com Gaza, o lugar era tomado. Agora, como as coisas estão voltando aos poucos aqui com as caravanas a Israel, está até gostoso, porque a gente não precisa disputar lugar com ninguém. Nós vamos descer, tem uma pessoa que eu vou batizar, ainda não é batizada, mas quando nós chegamos aqui, há sempre uma oportunidade daqueles que querem descer as águas, renovar o seu compromisso com o Senhor, tempo de memorial do seu compromisso com a fé. Dia muito especial na nossa caravana aqui para Israel. Hoje nós estamos em Ardenite, às margens do Jordão. O Jordão foi aberto para que Josué atravessasse em direção à terra prometida com o povo. O Jordão, que foi lugar onde Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado de uma lepra. O Jordão onde Jesus foi batizado. Essa água significa nova vida, novo tempo. Quando você cruza o Jordão, é um tempo de novidade, do novo de Deus, da terra nova, do tempo novo. É isso que o Jordão significa. Isso aqui não é apenas água, é a simbologia por detrás desse momento que nós estamos vivendo aqui. Então, é um momento de profunda reflexão e reafirmação da nossa fé. Então, nós vamos orar
Vou pedir para você orar comigo. Senhor, nós te damos graças porque Tu és o Deus do novo. Te dou graças porque nós podemos celebrar a verdadeira vida que Jesus nos dá pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Nós podemos hoje celebrar essa vida nova. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar nesse lugar tão especial, sonho de muita gente, num lugar de milagres. Mais uma vez, nos lembrando do poder da nova vida que Jesus tem para oferecer. Consagramos esse tempo ao Senhor e o fazemos com alegria e ação de graças na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você reconhece que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Você reconhece que agora você nasce para uma nova vida? Você confessa os seus pecados? Amém. Pela autoridade que tenho, como sendo ministro do Evangelho, e mediante a confissão pública da Alessandra, de fazer Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu agora te batizo nas águas do Jordão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa boa, hein, Marcão? Jesus é bom, Deus te abençoe, minha filha. Que coisa boa, privilégio. Agora você desce a água com a sua esposa, dá aquela molhada na cabeça. Hein, Marcão? Ô, glória!